Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos estar salmodiando no Salmo 119, versículo 33, diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite, conforme o salmista clama, Pai. Que nós possamos estar andando nos teus caminhos, em obediência à tua palavra, que o Senhor venha nos vivificando em tua justiça, que nós possamos, Senhor, através de uma vida de obediência a ti, estarmos engrandecendo o teu nome, glorificando o teu nome e sendo luz do mundo e sal da terra. Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem salvando, Senhor, aqueles entes queridos nossos, para que o Senhor seja glorificado, e vem nos fortalecendo para que cada dia mais andemos em teus caminhos. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ao texto base. Hoje vai ser no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Lembrando que eu abri um pequeno estudo sobre a igreja. Então nós estamos correndo vários textos da Bíblia. Isso é o que a gente chama de estudos sistemáticos, Atos 15. Vamos lá, Atos 15, a partir do versículo 13. Qual é o pano de fundo? Bom, deixa eu primeiro ler, depois eu explico. Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro pela palavra, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, que eu possa estar sendo um instrumento em tuas mãos para a edificação dos meus irmãos, e que eles possam aprender de ti, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Veja, irmãos, esse texto aqui, o que está acontecendo? A igreja começou em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus subiu aos céus e ele falou: ide para Jerusalém, até que dos céus vocês vão ser revestidos de poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, que é a antiga Israel, até os confins da terra. Aí o que acontece? De maneira inesperada, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E a partir dali os crentes começam a ter o Espírito Santo habitando em si. Isso transforma eles em poderosas testemunhas. A primeira marca de alguém cheio do Espírito Santo é testemunhar de Deus, é testemunhar do Evangelho. E aí o que acontece? Numa primeira pregação, 5.000 são salvos, 3.000 são salvos, muita gente começa a ser salva. O diácono Filipe vai para a região de Samaria, Samaria recebe a palavra, até que Pedro está numa cidade chamada Jope. Ele tem uma visão de um lençol descendo com vários animais considerados impuros pelo Antigo Testamento. E aí Deus fala: Pedro, mata e come. E Pedro fala: não, Senhor, nunca comi nada impuro. Aí Deus 3 vezes repete isso e fala: não digas que é impuro aquilo que eu purifiquei. Acabando de ter essa visão, Pedro está pensando. De repente bate na porta da casa 2 soldados romanos.
O que acontece? Um romano chamado Cornélio tem uma visão de um anjo, chama Pedro. E aí Pedro vai, prega para Cornélio, ele se torna praticamente o primeiro gentio a ser salvo. O que acontece? Na antiga aliança, a salvação era exclusiva. Depois que a lei de Moisés foi implantada, a salvação era exclusiva aos judeus ou a um gentio como nós que virasse judeu, passando pela circuncisão, seguindo todo o rito judaico, um chamado prosélito. Só que as promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis 15, falavam o seguinte, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o que acontece? Nessa promessa estamos inclusos, eu e você. Só que nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Quando os gentios foram salvos, começou a surgir uma discussão. Peraí, os gentios salvos têm que seguir a lei de Moisés ou não? E aí aconteceu um concílio em Jerusalém, no qual o apóstolo Paulo falou, no qual o apóstolo Pedro falou. E aí, curiosamente, Tiago, o irmão de Jesus, um presbítero da igreja, olha que interessante, Tiago não era apóstolo, era presbítero. E ele que está dirigindo a reunião, ele é a autoridade do concílio, mostrando que não existe sucessão apostólica, como a igreja romana defende. Por quê? Porque os apóstolos nomearam presbíteros, eles não nomearam outros apóstolos. E aí o que acontece? Nessa passagem aqui, não foi um apóstolo que dirigiu o primeiro concílio da igreja, mas um presbítero. Curiosamente, 2 dos principais apóstolos testemunharam no concílio. E aí Tiago pede a palavra para encerrar o concílio. E aí o que ele fala no versículo 13? Ele diz o seguinte: e havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Olha que interessante. Nós, gentios, fomos comprados por Deus, entendeu? Para a honra do seu nome, para glorificar Deus, entendeu? Nós éramos inimigos, perdidos. Mas Deus, lá na eternidade passada, escreveu nosso nome no livro da vida, conduziu todos os fatos da história humana e da nossa história e nos salvou, para nos tomar para o seu nome. Curiosamente, hoje você é chamado do quê? Cristão, que quer dizer pequenos cristos. Muita gente, quando é salva, esquece que, na verdade, ele representa Deus para essa sociedade. Entendeu? Nós somos um povo tomado por Deus para o nome dele. Entendeu? E aí Tiago continua, versículo 15. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque a Deus, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são de Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Entenda, o que é o tabernáculo de Davi? É a casa de Israel. É a adoração a Deus a partir de Israel. O que aconteceu? O povo ficou cativo na Babilônia, de 586 a 540, mais ou menos, vai por 70 anos. Voltaram para Jerusalém, acertaram sua vida, só que eles desenvolveram um tipo de religiosidade baseada em regras, baseada em minúcias. Qual o tipo de nó que eu podia dar no sábado?
Qual era o tipo de obra que eu podia fazer num sábado? O que eu tinha que fazer? Sabe quando você transforma a vida com Deus em regra? Isso que aconteceu. Isso transformou Israel numa religiosidade morta em boa parte do povo judeu. Só que Deus sempre tem um remanescente. Tanto é que os primeiros a ser salvos foram judeus. Então o que Deus está falando aqui, restaurando o tabernáculo de Davi? Primeiro, estou restaurando Israel, salvando Israel. Para quê? Para que os gentios sejam salvos. Como? Através da pregação dos judeus. Porque veio de lá a pregação. Hoje aqui no nosso meio nós não temos nenhum judeu. Hoje o caminho está ao contrário. Nós estamos pregando para os judeus. Mas é o caminho reverso do final das eras. Mas lá no começo da igreja veio de lá Pedro, Paulo. Para vocês terem uma ideia, o único escritor bíblico que não era judeu foi o evangelista Lucas, médico grego. Só. O resto é tudo judeu. Então o que Deus está falando aqui? Olha, eu vou restaurar Israel, salvando em Cristo. E através dessa salvação eu vou salvar os gentios. Entendeu? Fazendo o que dos gentios? Separando o povo para o meu nome. Mais ou menos é assim, vou dar um exemplo bem doméstico. Se um filho seu for preso por um crime bárbaro, como você vai se sentir? Vai difamar o nome da família, né? Você vai se sentir um incompetente, vai falar, pô, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Então, na verdade, veja, nós representamos o povo de Deus. Isso nos dá uma responsabilidade. Somos perfeitos? Não. Mas muitos dos escândalos que acontecem não deveriam acontecer. Por simples bom senso. Tem ateu que tem caráter. Imagina um cristão sem caráter. Você vai olhar e falar, olha, acho que aquele irmão lá precisa converter, que eu acho que nem salvo é. Entendeu? Então nós temos que lembrar que nós somos um povo separado para o seu nome. Separado por quê? Porque nós somos eleitos por Deus. Quer ver que interessante? Vamos no próximo livro, Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Versículo 22. Diz assim: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. O que acontece aqui? Romanos está dizendo o seguinte, que existem pessoas que são vasos para a ira, reservados para a perdição. Deus poderia, num ato só, riscar essas pessoas do mapa. Mas pelas suas muitas misericórdias, Deus não faz isso. Deus até suporta eles. Se fôssemos nós, talvez seríamos mais rigorosos com muita gente. Mas olha o que acontece, seguindo o texto, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Até aqui, olha que interessante. A primeira promessa era para a descendência direta de Abraão, povo judeu. Só que em Oséias, Deus faz uma proclamação profética. Olha, aquela que era para ser minha esposa, entendeu? Vai ser substituída ou acrescentada.
de uma que não era para ser esposa. Quem é essa esposa? Nós, os gentios. Entendeu? Nós somos os vasos de misericórdia. Romanos fala que nós somos o galho da oliveira brava, que não dava fruto, enxertado na oliveira santa, que é o povo de Deus que veio a formar a igreja. E esse texto fala o seguinte, que Deus toma o seu povo não só de judeus, mas também de gentios. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo que ele vai completar a chamada plenitude dos gentios. Existe muita gente ainda para ser salva. Entendeu? Tem gente para ser chamada. Gente escolhida por Deus para a salvação, para ser o seu povo. Os vasos de misericórdia. Misericórdia por quê? Como diz lá Oséias. Olha que interessante, deixa eu reler o 25, Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada que não era amada. Veja, um brasileiro, pelo Antigo Testamento, podia ser povo de Deus? Não. Era a amada do Senhor? Não. Hoje nós somos. Nós somos a esposa do Cordeiro. Você quer algo mais amado que a esposa? Quando Deus nos chama de esposa, é porque nós somos a sua amada. Hoje nós somos chamados o povo de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Entende? A misericórdia do Senhor, o plano maravilhoso do Senhor de salvar os gentios. Isso aqui estava tudo oculto. Havia apenas aquela promessa no Gênesis 3, do descendente da mulher, e a promessa para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi salvo pela fé. Nós somos salvos pela fé, ligados a essa promessa de Abraão. Nos alcançou aquela promessa feita há aproximadamente 4.000 anos atrás. É por causa daquela promessa que veio nos alcançar. Entendeu? A que não era amada, eu e você, se tornou amada. Às vezes a gente não entende isso. Eu acho, eu fico meio preocupado com a irreverência do povo de Deus hoje. O povo de Deus às vezes se comporta como se Deus tivesse feito um favor nos salvando. Nós não temos entendimento do quanto o nosso pecado ofende a Deus. Nós não temos entendimento que nós éramos filhos da ira. Nós não temos entendimento com a profundidade devida, que foi Deus que realizou o milagre da nossa salvação. E muitas vezes não andamos com o coração agradecido, reconhecendo o que Deus fez. Ah, pastor, como é que você sabe isso? É só ver as prioridades da igreja. São 437 coisas. Aí na 438, Deus. Ah, pastor, você sabe no meu coração? Olha, do seu coração não sei, mas das suas atitudes eu sei. E as suas atitudes revelam o que é prioridade na sua vida. Não venha me dizer que Deus é prioridade na sua vida, se no seu estilo de vida ele não aparece como prioridade. Você está enganando a você mesmo. Meu papel como seu pastor é falar desse engano. Se na sua escala de prioridades Deus não é o primeiro, no seu coração ele também não é. Você ocupa tempo com aquilo que é importante, com aquilo que é o primeiro da sua vida. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouco. Vamos voltar um capítulo, Romanos 8. Versículo 12. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos abrir. Vou ser obrigado a fazer uma parêntese aqui. Quando você vê a palavra carne na Bíblia, você precisa tomar muito cuidado. Ela é muito ampla. Ela vai desde os desejos sexuais até
os seus pensamentos, até o velho homem. E nesse texto aqui, quando está falando de carne, está falando da lei de Moisés. O conceito aqui é de lei de Moisés. A circuncisão na carne. Entendeu? Então, o que Paulo está falando aqui? Se vocês viverem pela carne, pela lei, vocês vão morrer. Porque ninguém cumpre a lei. O único ser humano que prisou no planeta, que cumpriu a lei, foi Jesus Cristo, nosso Deus. Mais nenhum, nem Paulo cumpriu a lei, nem Pedro cumpriu a lei, embora eles tentassem. Paulo fala, como fariseu eu era irrepreensível. Então até que você consegue exteriormente cumprir a lei, mas no coração corrompido você não consegue. Então Paulo está falando aqui, olha, se vocês quiserem ir para o lado da lei, vocês vão morrer. Mas, olha que interessante no 13, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que está dizendo aqui? Quando você pela fé crê em Deus, você recebe a presença do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, você consegue mortificar a tua natureza pecaminosa, que é denunciada pela lei. Seus apetites pecaminosos. Vai zerar? Não. Existe igreja que você vai ouvir o seguinte ensino, que é possível o homem não pecar. Talvez alguns já ouviram isso. Eu peço, me mostra um. Se você mostrar um, traz um pote de maionese que eu vou comer minha Bíblia. E vou começar pela contracapa aqui de couro. É uma teologia, assim, com todo respeito, quem pensa assim é furado, porque se na prática não funciona. Entendeu? Agora, nós podemos chegar ao nível de pecar muito pouco. Como? Pelo poder do Espírito Santo em mim, mortificar a minha natureza pecaminosa. Aqui existe uma íntima ligação, quando fala da carne, da lei, está falando dos nossos apetites pecaminosos, os pecados nossos que a lei denuncia, entendeu? Isso caminha tudo junto, aqui é um pacote dentro do texto, mas é muito importante você entender isso. Ninguém é capaz de cumprir a lei, por isso você é salvo pela fé. A fé em quem? No Salvador que cumpriu a lei no seu lugar e derramou sangue puro. E aquele sangue cobriu os seus pecados. Então quando Deus olha, ele já não vê mais uma vida pecaminosa. Ela está coberta pelo sangue de Jesus e Deus se dá por satisfeito, porque é o sangue puro. Um sacrifício puro e eterno. Entenderam? Conseguem compreender isso? Isso, por incrível que pareça, na igreja brasileira tem muita gente que não sabe isso. Isso tinha que ser matéria de aula de novos membros do primeiro semestre da igreja. Devia ser a primeira coisa que você aprende na igreja. Eu fui salvo da ira, através da obra de Jesus, o sangue dele me cobre, e Deus se dá por satisfeito, está pago o preço, e aí eu sou declarado justo. Não é que eu me torno justo, sou declarado justo, como se fosse uma declaração judicial, entendeu? E aí olha o que acontece. Além de mortificar as obras da carne, é o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que acontece? Você se torna família de Deus. Nasceu de novo, você nasceu da água e do Espírito, novo nascimento, nova natureza. O Espírito Santo se faz um só com o seu Espírito. Você é filho. Entenda, nós que passamos em algumas igrejas, tem uma pregação. Em cima desse Abba Pai,
você vê as pregações mais esforofobéticas que tem. Em nome de uma suposta intimidade com Deus, pessoas querem desafiar você, porque Abba Pai, na verdade, quer dizer, se fosse uma tradução mais apurada, quer dizer paizinho. Ô, paizinho. Então o que acontece? Eles querem pegar crentes que não conhecem a Bíblia, que não oram, que não têm consagração, que não buscam santidade, e querem gerar uma intimidade com Deus através de frase de efeito, através de jogada emocional. Oh, chama Deus de Pai. Você é querido de Deus, você é especial para Deus. Clama para Ele, Paizinho. Aí começa aquela choradeira na igreja. Aí bota uma música de fundo. Devia colocar pam, 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 pam. Ah, não, isso aí é marcha fúnebre. Vocês já viram isso. Sendo que tinha que chegar para a pessoa e falar, olha, fulano, o negócio é o seguinte, você é nova criatura. Você é da família de Deus, você é filho de Deus. Então, primeira coisa, se arremeda, anda direito. Entendeu? Começa a andar com um bom testemunho cristão. Segunda coisa, você quer ter intimidade com seu pai? Vira crente. Ora, jejua, se santifica, vai para a igreja, lê a Bíblia. Aí você vai ver o que é intimidade. Como que eu vou ter intimidade de alguém que fala alemão se eu nunca falei alemão? Eu preciso aprender alemão. A linguagem de Deus está aqui, ó, falando de uma maneira figurativa, tá? Ela está aqui, a linguagem de Deus. A linguagem de Deus está aqui, no culto. A linguagem de Deus está na oração. Esse é o alemão de Deus. Agora, se eu não falo uma palavra de alemão, como é que eu vou ser íntimo com Deus? Entendeu? O que acontece, gente? Existe uma mania hoje em dia de se trocar os altos caminhos de Deus, que é um caminho a ser trilhado, que passa por uma série de situações que nem sempre são confortáveis de serem vividas. E querem reduzir tudo isso a emocionalismo barato. E pegar um texto tão importante como esse, que mostra que eu e você somos filhos, e inverter completamente esse texto e querer justificar o injustificável. Você não tem intimidade com Deus porque você não quer falar a linguagem de Deus. Você quer continuar vivendo uma vida mundana, secular, com compromissos mundanos, com prioridades mundanas e quer ser íntimo de Deus. Só que entenda, assim, tentando escolher, eu ia falar, essa é a praia, não é a praia de Deus. Veja, esse não é o projeto de Deus. E como não é o projeto de Deus, você não vai conseguir realizar ele por causa disso. Entendeu? Agora, eu tenho que entender, eu sou da família. Sabe? Não sou qualquer um. E olha, para tocar em mim, vai ter que arrumar encrenca. Primeiro com meu irmão mais velho, que é o todo-poderoso Criador do Universo, Jesus Cristo, nosso Deus. E segundo com meu pai, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Isso é ser filho. Entendeu? Agora é lógico, os desdobramentos disso são inúmeros. Até você ser intocável, ou até você ser jogado para os leões. Era tudo filho lá no Coliseu. Só que, quando a gente morrer, tivermos cara a cara com Jesus, nós vamos ver a alta posição deles. E muitos de nós vão olhar até com inveja e falar, orra, brincadeira, hein? Sabe? É porque a nossa visão é coitado, veja, na boa, né? Aí vamos dar uma aliviada pra gente. Coitado da gente, estamos nesse corpo aqui. Eu, por exemplo, leão não é minha praia. Se falar que vai me jogar pros leões, sou o primeiro a sair correndo. Evaporo, subo aquele pinheiro correndo. Por quê? Porque, como eu já falei pra vocês, martírio é dom. Nós não estamos pronto, eu quero ser, nada, você vai ser o primeiro a evaporar. A única coisa vai ter que correr mais do que eu, porque eu vou estar correndo na sua frente, entendeu? É verdade, gente, não pode mentir, nós temos, isso aqui não é fácil, entendeu? Vamos seguir mais um pouquinho.
Eu lembro de um filme que eu assisti, acho que foi John Hus. Não sei se foi verdade isso, mas ele estava preso e estava num julgamento no qual ele ia ser queimado. Aí num determinado momento no filme, não sei se é verdade, ele tem uma vela ali, aí ele encosta o dedo de leve na vela. E já dá aquela dor. Aí ele fica pensativo, né? Esse irmão nosso, John Hus, morreu queimado, cantando hinos, 100 anos antes de Lutero. E profetizou, falou, vocês estão me matando, mas vai vir um que vai mudar tudo isso. Ele falou outras palavras que eu não me lembro agora, mas morrer queimado é uma morte extremamente triste, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Vira mais um livro. 1 Coríntios 3. Texto bem conhecido dos irmãos. Na minha Bíblia está até gasto. Versículo 9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O que acontece? Aqui está falando sobre o edifício de Deus, que é a igreja. Mas principalmente o que eu quero tirar desse texto é o seguinte: Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. E a consequência do nosso ministério é a lavoura. É o que você colhe. Aqui vai uma grande pergunta. Gente, século XXI, vida corrida, um monte de coisa de fazer. De que maneira que eu me torno um colaborador de Deus na obra da igreja? Percebe como precisa ter muita cautela? Porque, eu também trabalho. Entende? E, na verdade, eu acho até bom eu trabalhar, porque seria impossível a igreja me sustentar. Entendeu? Pelo tamanho da nossa igreja, é impossível. A vantagem que eu tenho trabalhando é que eu mesmo posso me sustentar para a obra. Entendeu? Eu acho uma grande vantagem. Eu estava conversando com o irmão trabalha para o governo, é motorista do governo. Eu falei, puxa, irmão, que bênção, né? A igreja do irmão é pequena. Ele falou, é. Eu falei, a igreja não tinha capacidade de pagar um salário. Deus te sustenta através do teu emprego, glória a Deus, senão você não poderia ser pastor. Entendeu? Porque é trabalhoso ser pastor. O pastor que trabalha direito é muito trabalhoso, ocupa muito tempo. Entendeu? Não estou de maneira nenhuma fazendo reclamação. Estou contando uma realidade para os irmãos. Entendeu? Agora, esquece o pastor. Como que eu, na minha vida, me torno um colaborador de Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês muito simples, gente. Vivendo a sua vida naturalmente, mas atento. Sempre que você tiver oportunidade, compartilha uma palavra, faz uma oração, fala de Jesus para alguém, dá um bom testemunho. Sempre que você tiver oportunidade de, como testemunho público, fazer o certo, entendeu? Faça aquilo com convicção, porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, ele é diferente. Entendeu? Lembrando, né, que até ateus fazem o que é certo. Então precisa tomar cuidado com isso. Você não está fazendo o que é certo só porque os outros estão olhando. Você está fazendo o que é certo porque você é filho de Deus. Você é um povo separado para o seu nome. Mas eu acho que dá para a gente viver a vida. Eu estou com uma lagartixa aqui presa. Soltei a cigarra. Dá para nós vivermos a nossa vida, sermos eficientes e, sempre que possível, compartilhar uma virtude espiritual. A pergunta é, você está disponível a perder 3 minutos para fazer uma oração e mais 5 minutos para convidar alguém para ir para a igreja? Entendeu? Às vezes Deus colocou um eleito na sua frente, você faz uma oração, quando você acaba a oração a pessoa está chorando. Você fala, nossa, mas minha oração é horrível. Vocês conhecem as minhas orações, né? Ou oração fraquinha. Mas eu já orei por pessoas e vi que a oração tocou a pessoa, mas não veio de mim, veio do poder do Espírito Santo. Aí às vezes você convida aquela pessoa, traz para a igreja e tem uma vida mudada.
Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Qual foi a última vez que você convidou um vizinho para vir para o culto? Não podemos esfriar, não podemos desistir. Qual foi a última vez que você orou? Alguém com problema. Qual foi a última vez que chegou a pessoa e falou, fulano, você precisa de Jesus na sua vida. E isso não é mera religião, é algo vivo para ser vivido dia após dia. Você precisa pedir para Jesus entrar na sua vida, ser o Senhor da sua vida, o seu Salvador, e começar a andar numa vida diferente, porque esse estilo que você está vivendo vai destruir sua vida. Você não vai virar aquela metralhadora evangélica chata. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo vai perceber momentos de orar e testemunhar. E convidar para vir para a igreja. Estou dando uma fórmula bem simples, bem tranquila. E se a pessoa não vier, não fique brava com ela. Ela está no comportamento normal do ser humano. O comportamento normal do ser humano é ser rebelde a Deus. A pessoa só deixa de ser rebelde a Deus quando o Espírito Santo atua na vida dela através da graça. E aí aquela rebeldia é quebrada através do poder de Deus e aí a pessoa vem. Entendeu? Romanos 3 fala, não há quem busque, não há quem entenda. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Todos. Amém? Amém. Vamos mais um textozinho em Coríntios. 1 Coríntios 12. Eu espero que hoje eu consiga ler todos os textos. 1 Coríntios 12. Olha que legal. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que o 27 fala? Relendo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Você já se enxergou assim? Você é corpo de Cristo? Percebe a distância da nossa realidade diária? Daquilo que a gente pensa? Gente, de boa, se eu não tomar cuidado, eu também esqueço que eu sou membro de Cristo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas é algo que de tempo em tempo eu tenho que ficar relembrando. E outra coisa, aqui no caso, ele está falando dos dons do Espírito Santo. Essa variedade de dons se distribui nos membros da igreja. Uma das maneiras de eu servir a Deus é através dos dons. Não daquela maneira pobre, de vir para a igreja, dar 3 cambalhotas, 4 piruetas, cai duro lá atrás. E fala, nossa, Deus operou pela nada, isso é bobeira. Muitas vezes pode ser até demoníaco. Entendeu? Dom é para servir, dom é para edificar. Dom é para revelar os segredos do coração. Dom é para dar uma palavra de exortação. Dom é para dar uma palavra de consolo. Dom é para edificação. Olha aqui, apóstolos, profetas, todo o fundamento da igreja. Aí depois vem os mestres, que é o que nós estamos fazendo hoje. Profetas como esses não existem mais. Apóstolos não existem mais. O que nós temos hoje é o dom de profecia, que é exortar, redarguir, consolar, falar palavras inspiradas pelo Espírito Santo conforme a Bíblia. E tem que ser julgado. Entendeu? Agora um mestre, por exemplo, eu atuo no ministério de mestre, porque, segundo a Bíblia, todo pastor tem que ser mestre. Embora no Brasil, boa parte dos pastores não são mestres. Isso gera uma série de problemas. Entendeu? Mas isso aí, cada um dará conta de si a Deus. Mas assim, eu sou mestre, por quê? Trabalhando em cima do quê?
do edifício construído pelos apóstolos e os profetas, eles entregaram isso aqui. Aí eu trabalho em cima disso. Entendeu? Mas tem vários dons aqui, socorro. Quando você dá uma carona de carro, quando você traz alguém para a igreja, quando você dá uma roupa, entendeu? Quando você dá um remédio, quando nós juntamos para fazer uma cesta básica, para dar para alguém, socorro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? Mesmo a nossa igreja sendo uma igreja pequena, existem várias formas de você servir a Deus em uma igreja pequena. O problema é que eu não tenho isso como prioridade. Várias vezes eu posso consolar um irmão, eu posso exortar um irmão, eu posso socorrer um irmão, eu posso orar por um irmão, eu posso interceder por um irmão, eu posso trazer ele para a igreja, eu posso me preparar para atuar no ministério infantil, eu posso evangelizar, eu posso estar junto aqui meia hora antes do culto orando pela igreja, ministério de intercessão. Existem várias coisas que se faz numa igreja pequena. A pergunta é, eu estou disposto a abrir mão do meu precioso tempo e das coisas imensamente importantes que eu tenho que fazer para vir servir o povo de Deus? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder. Cada um dará conta de si a Deus. Entendeu? Ó, gente, fala uma coisa pra você, hein? O pessoal fala que Novo Testamento é moleza. Novo Testamento é muito mais duro que o Antigo. Porque a cobrança vai ser muito maior. Deus habita em nós. No Antigo Testamento eles não tinham isso. Imagina. Você acha que Deus vai tratar tudo igual. Você e o Nadab e Abiú lá. Entendeu? Não é assim. Sorte que a salvação é pela graça. Graças a Deus. Amém? Vamos mais um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 6, próxima carta. Versículo... Eita nós, 14. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as luzes com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Como Deus disse, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, que concórdia tem entre Cristo e Belial? Que concórdia que tem entre o templo de Deus e os ídolos? Que concórdia que tem entre o Filho de Deus e uma geração corrompida? Ah, pastor, já sei, a partir de agora não vou mais em aniversário, casamento, batizado, primeira comunhão, não vou aparecer em nenhum lugar. Vou comprar um terreno lá em Piraquara, morar no alto do monte, deixar crescer um barbão e vou virar ermitão. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas vou te falar uma coisa, cuidado com as amizades. Cuidado com quem você anda. Na verdade, como alguém que é sério com Deus, você deveria ter como prioridade andar com pessoas que vão te atrair para mais perto de Deus. Certa vez perguntaram pro pastor Aloísio, lá da Videira de Goiânia, uma irmã horrorizada, falou: pastor, os irmãos me chamaram para ouvir pagode e tomar cerveja. E eu fiquei muito brava. Aí o pastor Aloísio chegou e falou: irmã, eu entendo que a irmã ficou bem brava, mas a irmã já se perguntou por que eles fizeram isso? Ela parou e eu falou: não. Aí mais ou menos, eu não me lembro exatamente, ela falou: porque é o seguinte, eles são crentes vazios de Deus. Eles não têm compromisso nenhum com o Senhor.
Agora vou dar um conselho com a irmã, em vez da irmã ficar brava, a irmã em amor podia atrair mais eles para Deus. E fazer isso e aquilo. Então assim, o que eu percebo? Os crentes não estão percebendo. Outro dia o Granconato falou uma coisa. O Granconato, ele, de uma maneira educada, por exemplo, eu sou mais boca dura. O Granconato, como é muito mais capacitado que eu, é elegante. Aí ele estava falando o seguinte, sobre a questão das crianças. Que os pais, e aqui nós temos alguns que são avós, como eu, e alguns que têm filhos pequenos. Que os pais têm a seguinte mania. Eles deixam de levar o filho na igreja do domingo para ir no aniversário de criança. E eles comem, não, mas a criança precisa socializar. Estou reproduzindo as palavras do Granconato, as quais eu assino embaixo. Aí os pais, não, pastor, mas eles têm que socializar. Aí o Granconato fala o seguinte, que ele já viu na igreja muita criança, que os pais começaram a fazer muito essa prática. E aí quando aquela criança se tornou adolescente, os amiguinhos das festinhas de aniversário, que eram ímpios, começaram a levar os filhos deles para as bebidas, para as drogas, para a perversão sexual, para uma vida de pecado. E tirou eles da igreja. E aí esses pais pegaram todos aqueles cultos que deixaram de ir, começaram a frequentar um monte, porque aí estava desesperado, porque o filho estava perdido no mundo. Por quê? Porque lá atrás, quando sementes importantes tinham que ter sido plantadas, por causa de um conceito mundano. Então não vou mais aniversário de criança? Não vai. Mas deu 6h30. Bom, agora é meu compromisso com Deus. Mas não cantaram parabéns. Olha, não sei, vou falar o que eu fiz. Eu não queria, não cantou parabéns, vai sem bolo. Eu dava o horário do culto, a Aida já viu isso. Já saí da casa da Aida, 4h30, todo mundo olhando para minha cara como se eu fosse o ET de Varginha. Onde é que você está indo? Estou indo para a igreja. Na época eu congregava numa igreja que o culto era 5. Aí a igreja tinha 2 cultos, um às 5 que tinha o trabalho infantil, outro às 7 que não tinha. Por que você não vai no das 7 e fica com a gente? Eu falei, porque meus filhos precisam cultuar a Deus. E aí é lógico, né? Você é o chato de galocha, o fanático, o intravado, o Zé Ruela. E os piores nomes possíveis. Aí todo mundo olha hoje e fala, nossa, vocês são uma benção, né? Acha que foi a custa de caldo de galinha e chá de canela. Não, foi construído. Você vê até minha filha mais velha, que hoje não anda nos caminhos do Senhor, é uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípios. Uma pessoa que dá gosto de você ficar do lado dela, conversar, querida, amada, educada. É o exemplo perfeito do ensino o teu filho no caminho, para quando ele for grande não se desvie dele. Eu imagino que um dia ela vai voltar. Entendeu? Mas ela está com a vida estruturada. Não é aquelas mulheres loucas que arrancam os cabelos, sai aprontando mil e uma. É uma filha que nos dá muita alegria, mas já olharam muito torto para mim. Família já me perseguiu. Eu cansei de ser taxado de fanático religioso. Daqui, mais ou menos, quem acompanhou muito dessas coisas foi João e a Aida. Crentes olhavam para minha cara e achavam que a gente era exagerado. Achava ou não achava? Tem gente que não anda comigo até hoje porque acha que eu sou exagerado. Tem gente que anda comigo que acha que eu sou fanático. Mas eu não estou preocupado. Eu resolvi queimar minha vida para Cristo e vou viver assim. Entendeu? Mas as coisas, o que eu estou falando para você, é que comunhão tem entre Cristo e Belial. O que eu vou falar com o maior cuidado, porque isso aqui vai para a internet. Eu acho que não tem nenhum problema, tem gente que pensa diferente, eu respeito. E acho que se a pessoa pensa diferente, ela tem que agir conforme a consciência dela. Mas eu não vejo um problema se um irmão, num almoço na sua casa, quer tomar uma taça de vinho. Maneira equilibrada, tranquila, tal, com um amigo do lado. Normal. Agora, tem crente que está pegando uma taça de vinho e transformando quase numa balada gospel. Entendeu? Tem gente que está muito confortável no meio da roda de ímpios.
Se você está confortável no meio da roda de ímpios e os assuntos dos ímpios não te incomodam, tem alguma coisa de muito errado com a sua fé. Lógico que você vai ouvir o que não agrada, lógico que vai ter uma coisa ou outra, normal, gente, não vai sair do mundo. Mas, pô, eu estou no meio da roda, a impiedade está comendo solta e está tudo bem, tem alguma coisa errada com a minha fé. Que comunhão há entre Cristo e Belial? Gente, cuidado com a contaminação. Para pensar. Se eu pegar água limpa e jogar um pouco de sujeira nela, aquela sujeira contamina a água. Agora, se eu fizer o contrário, pegar água limpa e jogar num monte de sujeira, aquela água limpa não consegue limpar tudo. Normalmente eu tenho que jogar mais água. O que eu estou querendo dizer? As palavras da Bíblia que falam, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então assim, cuidado. Cuidado com os almoços de domingo, cuidado com as festinhas de criança, cuidado com as prioridades. Porque daqui um pouco, gente, falar para vocês ter filho novo, abre o olho, não se engane. Se seu filho chega antes da mãe, quero orar, não se iluda. Não se iluda, aquilo é só embalo. Aí quando ora a mãe até chora. Como ele ora lindo. Daqui a 5 anos ele vai olhar para sua cara e falar, olha, eu não acredito nesse Deus que você fala. Aí você vai parafusar, vai falar, peraí, cadê aquela criancinha, coisa mais linda do meu neto? E quando orava o cara está quase chorando de alegria. É, meu amigo, aquilo ali é a colheita do que você plantou. Você permitiu que o seu filho e a sua filha fossem alimentados com as piores filosofias anticristãs que tem no mundo. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Que comunhão há entre Cristo e Belial? Entendeu? Gente, é preciso fazer uma escolha. Se você tentar agradar todo mundo, você vai ser destruído. Você não vai ser chato. Por exemplo, o texto aqui fala de ídolo. Pessoa chegar para você e falar, você não adora ídolo? Você chega para sua tia, olha, nós não temos esse hábito. Eu sei que a tia é católica, que tem os hábitos da igreja católica, respeito, mas nós procuramos viver a fé assim mais bíblica. Inclusive, se um dia a tia quiser fazer uma visita lá na nossa igreja para conhecer com o que a gente pensa, vai ser muito bem-vindo. Eu passo aqui e busco a tia. E não arrume encrenca. Ah, não, filho, não quero, obrigado, estou bem lá. Ah, tá bom, tia, Deus abençoe, ó. Entendeu? Mas cuidado. Cuidado. O diabo, veja, contar uma experiência pessoal. Muitos anos atrás eu orava sobre a perseguição. Aí conversando com Deus, eu falava, Deus, lá na União Soviética, eles matam cristãos. Na China, eles matam cristãos. Tal lugar, nos países árabes, eles matam cristãos. Mas aqui no Brasil nós vivemos num país livre. Aí eu lembro, para mim foi o Senhor falando no meu pensamento, né? Não foi a voz de Deus assim audível. Tipo, mas filho, esse é o grande problema do Brasil, essa é a perseguição que o diabo tem. Vocês têm tudo aí. Você vai para a África, o camarada é crente, ele mal tem uma casa para voltar, ele não vai para um shopping, ele não viaja para a praia, ele não vai num restaurante, ele não tem um bom livro para ler. Porque se der um livro para ele, ele vai cozinhar o livro, fazer uma salada e comer. Tem irmão nosso na África que anda a pé 20 quilômetros para ir para a igreja. São quase 2h30 de caminhada, andando rápido. Para vir. Aí tem a volta. Com aquela fiarada toda atrás. Entendeu? Esse país foi ganho por muitos irmãos pentecostais que atravessavam as estradinhas de terra aí dos interior afora, com aquele monte de filho, indo para aquelas igrejinhas bem pequenininhas, bem barulhenta, entendeu? Mas era povo que orava, era povo que evangelizava, era povo que tinha compromisso com Deus. Os frutos apareceram. Eu gosto desse exemplo, que é um exemplo muito comum no nosso país, mas em outros países foram os batistas, em outros países foram os presbiterianos,
Meus países foram os metodistas. Sempre tem alguém se sacrificando pela obra, fazendo diferença, sempre, para o evangelho chegar, para a igreja crescer. Alguém tem que fazer a obra, alguém tem que pagar o preço. Amém? Vamos mais um pouquinho. 2 Coríntios 11. Agora nós vamos pro docinho na boca. Entendeu? 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura, a um marido, a saber, Cristo. Olha que interessante, nós somos a esposa do Cordeiro. A preparação da nossa vida cristã, Paulo usa a figura de uma virgem, aqui ele está usando a figura do casamento. Uma virgem pura, limpa, adornada, para ser oferecida como esposa de Cristo. Eu pergunto, de que maneira você vai chegar diante de Cristo? Perfeito, não vai chegar, esquece. Mas, pode chegar com um batonzinho, um rímelzinho, um vestidinho bacana. Ainda assim é uma figura, né? Não vou falar que o pastor já está pregando para a turma virar a cabeça. Entendeu? Mas vocês entendem o que eu estou falando? Como é que eu vou chegar? Se eu sou uma virgem sendo preparada para a esposa de Cristo, o que eu tenho feito na minha vida para ser essa virgem? Entendeu? É algo que eu tenho que parar para pensar. A turma chega e fala, você é a virgem do Senhor. O pessoal só esquece o lado bom do plano. Gente, ninguém é bobo. Todo mundo quer ser a virgem de Jesus. É o Criador do universo. Agora eu pergunto, pagar o preço para ser essa virgem, você está afim? Salvação é de graça, mas a carreira está proposta. Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate. Entendeu? Paulo fala, um lutador em tudo se domina. Eu esmurro meu próprio corpo, para que ensinando a outros eu mesmo não seja reprovado. Paulo temia que ele diante do Senhor poderia ser reprovado nas suas obras como cristão. Imagina Paulo, escritor da metade do Novo Testamento. Se Paulo tinha esse temor, como devemos nós andar? Gente, Paulo era o cara, hein? Pensa. Vamos avançar mais um pouquinho. Vocês percebem? Eu gosto de falar essas coisas, porque nossas igrejas são cheias de frases de efeito. Todo mundo quer ser virgem. Agora, chega para uma moça, vamos agora trazer para o material, ou para um rapaz, que resolve casar virgem numa cultura pervertida. Vê o quanto ele vai ouvir até casar. Aí você pega essa figura e traz para a sua vida cristã. Vê o preço que você vai pagar para ser uma virgem pura e sem mácula. Não vai ser barato. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Efésios capítulo 1. Vocês passam Gálatas, a próxima carta é Efésios. Capítulo 1. Versículo 17. Gente, esse é um dos textos preferidos do irmão Maurício. Para que o Deus, Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. 22, é o que eu quero explorar hoje desse texto. E sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Gente, palavra que vem, nós vamos começar nesse texto aqui. Mas o que eu quero pegar aqui, entenda o que Paulo está falando. Quero falar pouco para não entrar na palavra da semana que vem. Veja, que nós temos revelação de qual que é o mistério que está em Cristo. O poder de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder de Deus habita em você, o Espírito Santo. Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? Nós temos o Espírito Santo porque ele é o penhor, é a garantia que nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Então o mesmo milagre que aconteceu em Cristo vai acontecer em nós. Porque nós temos o mesmo corpo que Cristo tinha. Mas aí o que ele está falando aqui? Deus não só ressuscitou Jesus, mas o colocou à direita nos céus. Direita é o lugar de honra. Acima de todo principado, potestade e poder, acima do mundo espiritual. Não só isso, constituiu ele como cabeça da igreja, que somos o seu corpo. Então nós temos uma realidade, veja, eu quero que você receba essas palavras com o maior cuidado, e nós vamos explorar melhor isso. Mas nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Adão foi criado, imagem e semelhança de Deus, para representar Deus na terra. A queda comprometeu muitos desses aspectos. O pecado de Adão comprometeu muitos desses aspectos. Você foi salvo para ser corpo de Cristo, para ser um povo segundo o nome de Deus, para ser um filho de Deus, família de Deus, principalmente para exercer domínio. E aqui é uma área extremamente problemática. Eu pergunto, você domina o que na sua vida? Não é uma boa pergunta? Só essa pergunta, para responder de bate-pronto, você já tem uma resposta. É, pastor, falta muita coisa que eu não domino, é nada, a vida me domina. De boa, isso eu me incluo junto. Embora eu queira dar meia dúzia de pancada, né? E, graças a Deus eu não gosto de vender barato. Posso até ter errado, mas vou dar meia dúzia de cabeçadas, vou dar um jeito de mudar aquilo. Entendeu? Mas assim, você como cristão, você expressa Cristo. Você expressa o domínio de Cristo, você expressa a autoridade. Não é daquela maneira tola que o evangelho da prosperidade fala, eu decreto, eu determino. É isso, é bobeira, isso é heresia. Mas eu pergunto o quê? Você, pai de família, você exerce um domínio protetor, maduro, que aponta a sua família para Deus. Você é mãe de família. Você exerce aquele domínio sábio de uma auxiliadora idônea, uma mulher que edifica o seu lar. Você é um filho. Você procura cuidar das coisas do Senhor como só um solteiro pode fazer. Porque o casado tem outros a fazer. O que muitos jovens fazem hoje em dia? Só pensam em namorar. Só pensam em ficar. E o que é pior, a igreja liberou. Entendeu? Não sei se vocês sabem, abrindo parênteses, a visão que eu tenho para mim correta de relacionamento cristão é corte. Corte o que é? Namoro sem beijo, de preferência nem selinho. Nossa, pastor, que rigor, o pastor vive em que ano? Olha, eu acho que eu vivo em 1832. Mas para mim essa é a visão bíblica. Entendeu? Qualquer dia eu explico melhor para vocês. Mas assim, hoje em dia os jovens estão se amassando na igreja. As mulheres estão malucas. Os homens estão descompromissados. Ninguém expressa Cristo. Falta santidade, falta prioridade, falta bom senso. Falta uma inteligência que expresse o Espírito Santo na vida da pessoa. Você olha a vida dos crentes completamente desorganizada, uma bagunça. A pessoa sequer sabe aquilo que não funciona.
Entendeu? Não está expressando esse poder de Deus, não está expressando o domínio, o reinado do nosso Cristo. Entendeu? Deus nos chamou para reinar já em vida. E isso precisa começar a se manifestar de alguma forma na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu planejamento de vida para a sua família. Como que você pretende que a sua família esteja daqui a 20 anos? Você que é jovem, qual o projeto que você tem de vida para quando você completar 40 anos de idade? Você que está na minha idade, como você pretende que a sua vida esteja com 60 anos? Gente, eu estou bem, estou novo, mas eu já vou fazer 57 anos, daqui a 3 anos e meio eu sou um idoso. Entendeu? Aí você vai falar, mas o irmão está bem, lógico, eu planto tem que estar bem, mas... E aí tem uma coisa comigo, vou lutar até o fim, enquanto tiver um pedacinho de mim vivo, vou lutar contra a idade. Entendeu? Não vou entregar que nem bobo, vou exercitar minha mente. Abrindo o parede, ele estava planejando para falar, você não tem medo de ter um Alzheimer, não? De ficar comendo banana com maionese e achando que é peru com picanha? Você não tem medo? Olha, se você não tem medo, você é corajoso, porque eu morro de medo. O que você tem feito para não desenvolver um Alzheimer? O que você tem feito para cuidar da sua saúde? Qual o domínio que você exerce sobre a sua saúde? Percebe? Nós estamos largados. Venderam uma cultura para a gente que você vai empurrando a vida com a barriga e vamos que vamos. Ah, deixa de ser chato, isso aí depois nós vê. O pessoal fala assim, né? Aqui em casa nós estamos proibindo de falar errado. Estamos nos policiando, uma disciplina de falar certo. Porque eu notei na palavra que algumas vezes eu estava falando e estava pulando S, coisa que eu nunca fiz. Nunca falei errado. Ah, você tem alguma coisa contra? Para mim, que tive o preparo que eu tive, sim. Para uma pessoa simples, lá do mato, que teve outra educação, não. São situações diferentes. O investimento é completamente diferente. Entendeu? Mas assim, o que você tem feito com a sua vida? Qual tipo de governo que você tem feito? Ou você anda tão atarefado, tão ocupado com milhares de coisas, que você não está parando para pensar o que você tem feito na sua vida. Nós temos que parar para pensar disso. Nós temos a dádiva do Espírito Santo morando em nós. Capacitador, o Paráclito. O Paráclito vem daquela palavra paracleto, é aquele que está do seu lado, te capacitando. Mas olha que profundidade desse relacionamento. Ele é um só com o seu espírito. Isso é uma verdade espiritual. O Deus Criador do Universo, na pessoa do Espírito Santo, não poderia estar mais perto de você do que está hoje. Ele é um só com o seu espírito. Aí eu pergunto, o que na sua vida você olha e você vê o reflexo desse um só com o seu espírito naquela área? Sabe? Gente, nós temos imperfeição. Imagino que vamos morrer em imperfeição, mas a questão é, como você convive com essas imperfeições? Tranquilo, calmo, tudo numa boa? Ou você é alguém que busca, através do poder de Deus, a cada dia ser uma pessoa melhor, ser um cristão melhor, ter uma família melhor, ser mais íntimo de Deus, cuidar das coisas de uma maneira mais organizada? O que você busca? Vou falar uma coisa para vocês, gente, planeje sua vida, administre sua vida, ouse andar na contramão desse mundo maluco que se comporta que nem gado. Eu tenho ficado assustado com as pessoas, olhando para a mídia, mentindo para elas na cara dura e todo mundo acreditando. Olha ao seu lado, as pessoas estudadas estão sendo enganadas, na maior. Gente muito mais preparada do ponto de vista humano do que a gente, enganado na maior. Sabe, em coisas básicas. Entendeu? É isso que você quer para você? É isso que você quer ensinar para o seu filho? É isso que você quer que o seu neto seja? Mais um gadão? Manipulado, usado, explorado?
produzindo 20 mil e ganhando 2? Depois que descobriram que um cavalo come bem menos do que ele produz, eles geraram a escravidão remunerada. Você produz 20, mas ganha 2. Sobrou 18. Até eu que sou mais bobo. E tá tudo bem. Entendeu? Área financeira, uma bagunça. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, até meia-noite, falando só disso aqui. Mas o que eu quero, que você leve daqui e para pensar durante a semana. Ouse começar a administrar os aspectos mais simples da sua vida. Ouse reinar em vida. Vai ser fácil? Não, mas o fruto é maravilhoso. A sensação de bem-estar é maravilhosa. Você vai ter muita coisa que pensar nessa sua vida aqui. Vários aspectos, é tudo, é saúde, é futuro, planejamento econômico, vida cristã, planejamento familiar. Entendeu? Tem gente que se perdeu o emprego hoje está devendo 2 anos de salário. E vem falar, não, pastor, mas eu sou livre. É, livre não sei do quê. Entendeu? Para pensar nisso. Nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Eu creio, tenho convicção que nós fomos salvos para expressar Cristo. Expressar Cristo, um dos aspectos é reinar em vida. Quem reina em vida procura dominar. Vai estar tudo em ordem? Não, mas pelo menos você está tentando trazer a rédea aqui. Está brigando, está indo à luta. Dia após dia vai melhorando. Dia após dia o poder de Deus vai se manifestando e capacitando a gente a viver uma vida mais coerente com o cristianismo. Amém? Vamos orar? Ixi, não devia ter entrado nesse tópico, aí começa a dar vontade de falar. Estudo, preparação, aí dá vontade. Fica, coitado do irmão Maurício, amarra ele porque ele disparou agora, vai parar meia-noite. Mas é muita coisa, eu vou voltar, vou abrir a semana que vem a partir desse versículo. E nós vamos explorar um pouquinho mais essa questão de domínio. Vamos ir para uma prática mais correta. Vou estar orando. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha tendo misericórdia na nossa vida. Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes nós não sabemos diferenciar a mão direita da esquerda. Muitas vezes não conseguimos ver os nossos erros. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramando mais da tua graça capacitadora. Abre os nossos olhos, nos unge, nos capacita, que nós possamos, Senhor, viver uma vida cristã simples, mas cheia da tua presença. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.